Felipe Augusto! Felipe Augusto, prefeito de São Sebastião. Pode subir, Luizão, vamos lá! Felipe Augusto, a voz da união. Boa noite, Pontal da Cruz. Boa noite, toda a equipe, os amigos que estão aqui. E eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus e pedir que Ele continue nos dando sabedoria e iluminando os nossos caminhos para que a nossa campanha continue cada dia mais limpa. Uma campanha de propostas, uma campanha que quer realizar, que quer transformar São Sebastião. Aqui não é palanque de baixaria, palanque de ataques pessoais, palanque de uma grosseria que a cidade não aguenta mais ver. Afinal de contas, o cidadão quer ouvir propostas, o cidadão quer escolher o seu candidato, o próximo prefeito, aquele que vai fazer a gestão do município pelos próximos 4 anos, que tenha propostas coerentes, execuíveis, realizáveis. Vamos continuar nossa luta, nossa batalha, numa campanha que a gente considera como a campanha dos 3 S's: suor, saliva e sapato. Andando, falando com todo mundo, trocando ideias, ouvindo a população, estabelecendo desde o primeiro momento o diálogo, porque é conversando que a gente se entende. E a nossa cidade precisa avançar, precisa desenvolver. Nós não podemos mais ficar parados no tempo. É uma cidade hoje com orçamento próximo a 600 milhões de reais. Um orçamento superior a R$500 bilhão que correm pelos cofres públicos do município. Que aqui no Caminhão do 45 nós temos plano de governo, nós temos a intenção e a vontade de trabalhar por São Sebastião, porque estamos com a bateria carregada, com pilha pronta para entrar na prefeitura e fazer gestão. E para isso montamos e elaboramos o nosso plano de governo pautado em 5 diretrizes básicas que norteiam uma gestão do 45. Primeiro, atenção total à saúde. Priorizar os investimentos no PSF, informatizar os postos de saúde, dar condições de trabalho para todos os médicos e profissionais da saúde, sejam os técnicos de enfermagem, as enfermeiras, os dentistas, enfim, todos os profissionais da saúde, para que tenham condições de prestar um bom serviço, assim como bem elencou aqui a doutora Helena. Investir numa estrutura hospitalar que dê condições de atendimento de qualidade. Quando a gente fala em PSF, se o PSF é bom e funciona, o hospital diminui a demanda, consegue atender melhor a população. Isso é planejamento, é organização. Por isso, saúde para nós é prioritário. Na mesma linha, em segundo plano, não em ordem de importância, mas na ordem de planejamento, educação, importantíssimo, fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. Investimentos em berçário. Uma cidade como a nossa, que não tem berçário público para atender o cidadão, é um absurdo. Segundo ponto, creche. Meus amigos, as últimas creches, aliás, os últimos anos, o município não construiu uma creche. Mas, Felipe, tem uma creche nova ali. Não, foi alugada. Uma casinha alugada para poder atender a demanda das crianças que estão chegando por aí. Hoje, uma mãe, para garantir a vaga do seu filho, precisa fazer a reserva quando ele tem 1 ano e 4 meses, 1 ano e 2 meses, dependendo do bairro. Em alguns bairros, nem com 1 ano já não tem mais vaga. A fila de espera já é tamanha. Então, corrigir, investir em novos prédios, construir as creches de São Sebastião e transformá-las em SEI, Centro de Educação Infantil, com suporte pedagógico, intelectual, condições de preparar as nossas crianças para o futuro, condições de dar para as crianças e para a família a segurança de deixarem os seus filhos lá com uma boa educação.
Programa continuado de formação para aqueles que cuidam das nossas crianças. Planejar, investir em educação básica, média e fundamental. Estruturar, investir na profissionalizante, ampliando as unidades ETEC e FATEC, unidades menores, moduladas e que tenham condições de atender a profissionalização dos nossos estudantes, da nossa força de trabalho. Afinal de contas, a nossa cidade tem aí 2 grandes investimentos nos próximos anos: a ampliação do Porto de São Sebastião e a duplicação do terminal de óleo da Petrobras. São investimentos que perfazem aí mais de 5 bilhões de reais para os próximos anos. A cidade tem que estar preparada, tem que educar os seus jovens, a sua força de trabalho, para que a gente não precise ficar importando mão de obra o tempo todo, extinguindo assim os empregos e as colocações para os nossos profissionais. Investimento em parceria com o governo do estado. Afinal de contas, ETEC e FATEC é do governo do PSDB, é do Geraldo Alckmin. Então, trabalhar em conjunto com o governador, inclusive com o governo federal, é fundamental, é ter diálogo. Chega de São Sebastião achar que não precisa dos outros. Quando a gente fala em trabalhar junto com o governador, tá aí. Essa foi uma discussão que nós tivemos com o governador há 15 dias atrás, quando eu fui levar a ele pessoalmente mais uma proposta de alteração do traçado da rodovia do contorno. E aí, meus amigos, eu entro no item 3 da nossa pauta, das nossas diretrizes, que é a infraestrutura. Quando eu fui conversar com o governador a respeito do traçado do contorno, eu tinha uma motivação muito clara: a diminuição do número de desapropriações entre o Jaraguá, Morro do Abrigo e o Complexo Topolândia, Olaria, Itatinga e Mirante do Itatinga. E lá nessa conversa com o governador, o diálogo foi fundamental. Ele entendeu e numa canetada rápida ele já diminuiu o número de desapropriações. Hoje, no Morro do Abrigo, o número de desapropriações é de 12 unidades, 12 propriedades. Lá no Complexo Topolândia, o número de desapropriações de 600 caiu para 398. E aí, falando do nosso item 3, que é infraestrutura, eu quero lembrar o seguinte: a cidade ainda não se preparou para a hora que a rodovia do contorno estiver pronta. Vai ser licitada ainda esse ano e começa a ser construída, segundo os planos do governador, já em janeiro. Já começa a fazer o trecho de acesso lá para o Caraguatatuba. Quando a gente fala em infraestrutura, tem que ter rotatória de acesso, ampliação da fluidez de tráfego, tem que ter a continuidade do programa profissionalizante. Nós temos que ter as estruturas para receber esses canteiros de obra, essas empresas que vão chegar, profissionalizar o cidadão. E aí é que a gente tem que falar em infraestrutura, construção de creche, construção das unidades escolares, das unidades básicas de saúde. Isso é infraestrutura, é falar da urbanização do bairro, falar da drenagem, galeria de água e esgoto. Aliás, vamos trabalhar em conjunto com a Sabesp para poder ampliar de forma rápida e coerente o saneamento da nossa cidade, principalmente o saneamento da região central. Hoje, quando dá um final de semana prolongado e fez sol, na sexta-feira nós vamos dormir aí com 75 mil pessoas na nossa cidade e acordamos com mais de 300 mil. Não tem rede de esgoto que aguenta isso. Então, investir em qualidade de saneamento e trabalho continuado é uma das nossas funções. Melhorar a qualidade das nossas praias. E aí eu já quero passar para o 4º item do nosso plano de governo, que é o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda. Trabalhar para que todos tenham condições de ganhar um dinheirinho, profissionalizando, incentivando a prefeitura, estruturando todos os pequenos e médios comerciantes, trabalhando em conjunto com os pequenos empreiteiros e fazendo com que eles tenham obras e atividade de construção na cidade para poder movimentar a economia. E é aí que a cidade começa a crescer, florescer.
Quando a gente entra na quinta linha diretriz do nosso plano de governo, nós temos que falar da questão da ajuda, da atenção para quem mais precisa, justiça social e solidariedade. E aí, nós vimos aqui direto no Pontal em duas situações. Primeiro, o CAPS. O CAPS hoje é uma estrutura importantíssima para atender o município. Só que nos nossos 107 quilômetros só tem uma unidade do CAPS e fica no Pontal. Imaginem as dificuldades de quem mora em Boracéia, em quem mora em Maresias. Então nós vamos criar a segunda unidade lá na Costa Sul e vamos melhorar, ampliar a unidade aqui do Pontal da Cruz, para que se transforme no CAPS AD, de álcool e drogas, para dar um atendimento mais amplo para aqueles que mais precisam. Investir em programas de prevenção, de tratamento aí dos drogaditos, dar condições para as nossas crianças, os nossos jovens que têm deficiências físicas ou mentais, também serem tratados lá na Costa Sul, darem mais qualidade de vida para aqueles que estão lá e melhorando as condições da APAI hoje tão lotada, com tantas dificuldades, e ampliar essas condições. Meus amigos, quando a gente fala em qualidade de vida, em cidadania, nós temos que falar também em esporte e lazer. E cada dia que eu visito as quadras poliesportivas da nossa cidade, eu fico mais decepcionado. Aliás, o Fernando aqui bem me lembrou, a do Pontal da Cruz é uma brincadeira de mau gosto. Sem manutenção, sem atenção, piscina rachada por centímetros, não é olímpica. Aliás, nem parque esportivo nós temos. Está cada dia mais difícil praticar esporte nessa cidade. Mas isso vai mudar. Isso vai se transformar a partir do dia 1º de janeiro. Pode ter certeza que nessa cidade vai ter prefeito comprometido com a qualidade de vida e com a responsabilidade de dar ao cidadão sebastianense uma cidade melhor, com investimentos em saúde, em qualidade de ensino, em investimentos em urbanização. Hoje, nós estamos aqui em mais um dos nossos comícios. E eu quero reforçar o meu agradecimento a todos vocês e, com muita humildade, pedir o voto de vocês. Quero pedir o voto da família, o voto dos amigos. Quero pedir um voto para o 45 e confirma. As eleições estão chegando e nós temos aqui no nosso palanque os nossos candidatos a vereador, todos ficha limpa, e nós precisamos de uma Câmara que nos ajude a governar. Esse é um processo muito trabalhoso, nós precisamos andar a cidade inteira, e estamos aí visitando, e junto com os nossos candidatos, nós estamos avançando a cada dia que passa, trocando ideias, alterando as nossas ideias de plano de governo, dialogando, avançando, porque construir uma cidade nova passa pela discussão com o cidadão. Então tenho a certeza de que conosco o diálogo será aberto, franco e constantemente discutido e conversado com a população. Podem ter essa certeza. Quando a gente fala em assumir uma prefeitura, dá muita vontade de começar a trabalhar já, começar a organizar situações que até hoje eu não entendo. Vocês podem ter certeza que na nossa gestão, com planejamento, tudo isso vai melhorar. A cidade vai ser respeitada, o cidadão será respeitado e nós vamos trabalhar, porque lugar de prefeito é na rua, prefeitando, trabalhando dia a dia, junto com a população e atento a todas as necessidades e antevendo os problemas, planejando, discutindo e avançando, porque não dá mais para voltar para trás, tampouco ficar parado. Vamos avançar, vamos para frente. Muito obrigado a todos e rumo à vitória. Muito obrigado. Felipe Augusto é renovação.